E São Paulo, hein? Ainda assim, gente, é uma grande alegria ter vocês aqui em mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. E claro, vamos falar da derrota do São Paulo para o Internacional. Tem trechos importantes da coletiva de Dorival Júnior. Uma delas eu achei inacreditável, vou colocar e vamos debater aqui. Quero falar também de ex-jogador que quer voltar para o tricolor paulista. Estamos falando de Souza. E Arboleda tem ótima notícia, vai para o Maracanã, vou explicar detalhadamente para vocês tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Muito a falar sobre esse nosso tricolor que dá umas dores de cabeça, mas antes um recado rápido da nossa parceira, a 1xBet. Patrocinadora deste canal, do Barcelona, do Liverpool, de vários clubes do esporte mundial, a 1xBet vai presentear você, inscrito e inscrita do canal SPFC TV Léo Jesus, que for fazer o seu primeiro depósito na casa com 100% de bônus. Olha que bacana! Então, para isso, você clica no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário, coloque esse código que está aparecendo, que é o Léo Jesus 1x, e aproveita esse presentão, verifica as regras lá no site para poder sacar esse bônus. A sugestão, vamos de Campeonato Brasileiro, lá no meio, na parte final da tabela, eu vou apostar na vitória do Santos contra o Cruzeiro e do Cuiabá contra o América, por serem mandantes. Uma aposta de R$100, retorno possível de R$510,90. Sugestão para você, mas você pode montar o seu próprio combo, jogo avulso, outros esportes. Vai de 1xBet. É isso aí. Vamos abrir então com um pouquinho mais. Eu quero falar de agora definitivo, que a gente já tinha antecipado aqui. A Adidas não vai ficar no São Paulo. O tricolor paulista soltou essa nota oficial que fala o seguinte: após 5 anos de parceria, o São Paulo Futebol Clube e a Adidas não renovarão o acordo de fornecimento de material esportivo em vínculo a ser encerrado no fim de 2023. Ao longo destes anos, Adidas e São Paulo lançaram camisas históricas que foram eternizadas pela torcida tricolor na terceira passagem da marca de 3 listas pelo clube. Os uniformes e coleção da atual temporada seguem disponíveis para compra nos canais de vendas oficiais do clube e da marca, enquanto durarem os estoques. Então, fim de papo com a Adidas e, conforme também já antecipado, New Balance deve ser a nova patrocinadora do tricolor. São Paulo não vai anunciar isso ainda abertamente oficial, mas certamente teremos o uniforme tricolor com New Balance para a temporada 2024. Deixa eu já emendar agradecendo ao Henrique Bolsas Neto, que deixou esse valeu no valor de R$5. Muito obrigado ao querido Presida, desta maneira ajudou a patrocinar o nosso último vídeo. Outra maneira de patrocinar, gente, Pix do canal passando aqui. O que eu quero é convidar você que está chegando hoje, se estiver sendo agradável, já se inscreva no canal, ativa as notificações, porque se o canal bater 60 mil inscritos, tem que ser até o final de outubro. Aí, desde o início da campanha, nós vamos verificar aquele que foi o mais participativo entre vocês e vamos presentear com uma camisa oficial do São Paulo. Para isso, o canal tem que bater 60 mil inscritos até o final do mês de outubro. E vamos para São Paulo e Internacional. Infelizmente, o tricolor foi derrotado mais uma vez fora de casa. Tricolor paulista que não venceu sequer uma partida neste Brasileirão jogando fora de casa. Mas aqui nós temos alguns pontos a discutir. Primeiramente, pessoal, a maneira que o São Paulo foi derrotado é uma maneira que eu, como torcedor, considero inadmissível. Gente, eu tolero muita coisa. E olha que para continuar São Paulino, você sabe, a gente tem tolerado muito. Muito jogador ruim, jogador pereba, limitação de time, de treinador. Isso a gente vai engolindo, a seco, mas vai engolindo. Agora, uma maneira de derrota que eu não admito foi como foi ontem no estádio do Beira-Rio. Um São Paulo que sofreu imposição física, imposição de vontade, imposição de tesão de ganhar jogo de futebol do outro time. Esse tipo de derrota eu não admito. O São Paulo é obrigado a entregar mais gana, mais sangue no olho, mais vontade de vitória. São Paulo não ganhou uma dividida no segundo tempo do Internacional. Todas as bolas eram do Inter. O time do Inter chegava numa sintonia totalmente diferente e por isso mereceu a vitória. Então perder por falta de qualidade, porque o outro time é superior, eu aceito. Por falta de tesão, vontade de ganhar e respeito à história da instituição e à camisa do São Paulo, não. Foi isso que aconteceu ontem no Beira-Rio. Então essa maneira fica o registro que para mim é inadmissível. Ponto 2.
Postura do São Paulo mais uma vez fora de casa. O São Paulo não consegue se encontrar e principalmente em começos de partida. Por que eu estou sinalizando isso? O próximo jogo é a final da Copa do Brasil. É o jogo da vida do São Paulo e será fora de casa no Maracanã. Os primeiros minutos de jogo, principalmente, têm causado problemas sérios para o São Paulo. Foi assim contra Cuiabá, contra Cruzeiro, contra o Inter, contra a LDU. Os primeiros minutos, São Paulo aceita ser encurralado pelo adversário. Minha gente, se isso acontecer no estádio do Maracanã, o São Paulo corre risco de perder a Copa do Brasil nos primeiros minutos. O Flamengo é um time que vive péssimo momento, mas é um time com qualidades individuais, com o Bruno Henrique, que é um jogador diferente, por exemplo, e principal hoje destaque da equipe. Então, não pode entrar nessa sonolência. Outro ponto que quero destacar sobre São Paulo Internacional, Pablo Maia. O Pablo Maia, que para mim um dos principais jogadores do São Paulo, acho o Pablo Maia um puta de um volante, de verdade, tá? Foi o principal jogador nessa retomada do São Paulo quando o Dorival assume. Só que após o falecimento do pai do Pablo Maia, isso é uma coisa muito séria, pessoal, que quem já passou por isso sabe que não é fácil. Eu sinto que o garoto não consegue se concentrar nas partidas. Mais uma participação muito ruim do Pablo Maia. A questão é, só quem vai poder responder é o próprio jogador e as pessoas mais próximas, comissão técnica, o pessoal ali do clube. O Pablo Maia tem condição psicológica para jogar a final contra o Flamengo, gente? Porque se tiver algum resquício de dúvida, as últimas aparições do Luan, que seria o jogador ali de imediato para proteger a defesa, têm sido boas. Coloca o Luan. Você não pode, se tiver alguma dúvida se o Pablo Maia está 100% ou não psicologicamente, em termos de concentração, de foco na partida, arriscar um título do São Paulo e arriscar ainda prejudicar a própria carreira do garoto. Talvez é o momento de resguardar, espero o Pablo Maia melhorar, cada um tem o seu tempo, esse tempo tem que ser muito respeitado quanto a essa questão de luto, é muito duro mesmo, e colocar o Luan. Isso é um ponto muito importante para verificar também, São Paulo. Que situação que está o Pablo Maia. E uma terceira situação aí é um pedido, é uma clemência ao Dorival Júnior. É proibido na final James Rodrigues ser reserva, Dorival. Você vai me desculpar, se vira. Ah, mas eu não treinei o James Rodrigues. Se vira. O jogo de ontem do São Paulo escancarou que James Rodrigues tem que ser titular. E, se possível, colocar o Gabriel Neves também. O time do São Paulo, ele tenta trabalhar, contra o Inter ontem ficou bem claro, no primeiro tempo deu para perceber isso. O São Paulo tenta tocar a bola ali atrás para atrair o time adversário, isso acaba dando certo em algum momento, troca passes para quebrar aquela primeira linha do adversário. O que você tem que fazer a partir desse momento? Acelerar o jogo para frente. O São Paulo recebe essa segunda bola, dessa parte central do campo, e retorna. O São Paulo volta a maioria das bolas. O bendito toque para trás. E isso consegue ser quebrado com poucos jogadores. Aliás, para mim o São Paulo só tem 3 no elenco. Gabriel Neves, James Rodrigues e Lucas Moura. Outro detalhe, isso é mais para o Gabriel Neves, sobre o James Rodrigues. Um time que não tem criatividade nenhuma, um time que não tem a mínima capacidade técnica para fazer frente ao Flamengo se comparar individualmente jogador por jogador. Um time que não tem o chute de fora da área. E com exceção ao Wellington Rato, não temos jogadores para bola parada. Deixar o James Rodrigues, mesmo desentrosado, mesmo sem ritmo no banco, é kamikaze. Para mim é kamikaze. Ah, mas e se não der certo? Aí tira o James Rodrigues no segundo tempo. Eu acho que você esperar dar tudo errado pro James Rodrigues, aí sim, sem ritmo, tentar virar uma situação, eu não acho a opção mais inteligente. Então, o jogo São Paulo Internacional me deixou a seguinte mensagem: proibido James Rodrigues no banco de reserva. Vai nessa, hein, Dorival? Dorival Júnior, que deu uma entrevista coletiva, trouxe algumas partes aqui para vocês importantes, quero destacar essa primeira. Só que o São Paulo não vence há 7 partidas no Campeonato Brasileiro. A única vitória nesse meio tempo foi na Sul-Americana, para ele deu que foi eliminado. Como é que chega o São Paulo para esse jogo? São 7 partidas sem vencer no Brasileirão. Como é que chega o ânimo do São Paulo depois de um tempo de trabalho, onde o São Paulo teve para trabalhar, e mesmo assim perdeu para o Inter aqui em Porto Alegre? Você se chega preocupado para esse jogo contra o Flamengo na final? Não, preocupado pelo resultado de hoje, mas não preocupado pela sequência. Não preocupado pelos 6, 7 jogos que nós tivemos anteriormente. Até porque foram jogos dentro de competições onde nós estávamos decidindo toda semana.
Seria impossível nós cobrarmos alguma coisa além daquilo que foi alcançado. Sendo que dessas derrotas nós tivemos vários jogos em que nós prevalecemos sobre os nossos adversários. Os resultados não aconteceram por N fatos. Aí ele explicou sobre as derrotas do São Paulo, que não preocupam ele, que não daria para cobrar nada diferente do que foi apresentado e do que o time conquistou. Pô, Dorival, aí é inacreditável, não dá para cobrar nada diferente, não dá para cobrar mesmo com foco nas Copas uma vitória fora de casa. E que tal se essa vitória fora de casa fosse contra o América Mineiro, pior time do campeonato, jogando com um jogador a menos? São Paulo conseguiu tomar um gol. Então, obviamente que dá e deveria, por você, Dorival, ser cobrado dos atletas uma entrega muito superior à que tivemos. Eu discordo totalmente. E discordo também quando você fala que tivemos grandes partidas. Qual? Qual grande partida fora de casa? Contra o Flamengo no Rio, com time reserva, pode pontuar essa. Você fala de um jeito como se fosse a maioria. A maioria dos jogos do São Paulo, os quais o São Paulo não ganhou, o São Paulo não mereceu mesmo vencer. E não teve organização, não teve disputa como você colocou. Discordo totalmente disso daí. Ele falou também da questão do foco das competições, vai lá. E para um treinador é muito mais difícil uma virada de chave, porque ela inexiste. Não tem como você fazê-lo. A realidade é essa. Todos nós estamos pensando muito nesses 2 jogos finais. Eu tenho certeza que tanto desse lado quanto do lado de lá, São Paulo também da mesma forma, os jogadores, a torcida, todos querem que chegue o quanto antes esse momento e que sejam aí 2 grandes espetáculos. Eu compreendo de verdade, acho que deveria conseguir um pouco mais focar do que conseguiu, mas eu entendo, realmente, gente, a gente tem um objetivo gigante aqui e tá participando de um outro menor, isso é do ser humano, né? Aqui ele fica, né, brilhando. Então eu até me agarro nisso, tá, Dorival? E amigos do canal, até me agarro nisso, de que o São Paulo está totalmente focado na final da Copa do Brasil e por isso desempenha tão mal nos outros campeonatos. Então quero ver um São Paulo lutando, um São Paulo batalhando, tudo aquilo que eu destaquei no começo, que não teve a alma, o tesão, a vontade de ganhar, a gente acha que está guardando tudo isso para o Flamengo. Então eu não só acredito que é possível o que o Dorival fala nesse trecho, como eu quero realmente depositar a minha fé nessa possibilidade. E aí, já emendando com a fé, ele fala sobre a importância da Copa do Brasil para o São Paulo e isso é muito importante. Vai lá. E o São Paulo tem uma necessidade talvez maior do que a que o Flamengo apresente para um momento como esse. E eu acho que é em cima dessa necessidade que nós estamos trabalhando. É em cima dessa carência que nós estamos lutando. Eu acho que essa preparação para que chegássemos a essa final não aconteceu da noite para o dia, não foi no momento em que nós ganhamos uma fase ou outra. Desde o primeiro dia que eu aqui estive, eu afirmei aos jogadores que nós estaríamos em uma final de competição. É um link com a última situação, né? É isso, né? Que esses jogadores possam realmente entender esse momento do clube. O Dorival fala sobre a necessidade do São Paulo maior que a do Flamengo. Eu não diria só que o Flamengo, dos times grandes do futebol brasileiro, o São Paulo é o time mais carente de títulos nos últimos anos e é um momento decisivo da instituição. Que esses jogadores possam entender o quanto é importante para eles, o quanto é importante para o São Paulo e para isso, que saibam onde joga, que saibam qual é a história do São Paulo Futebol Clube e que vocês possam, amigos, devolverem a nós, os torcedores do São Paulo, um pouco, pelo menos um pouquinho de tudo que essa torcida tem feito por vocês, tem empurrado literalmente vocês, que quando saem fora de casa nos deixam normalmente nas mãos. Mas no Morumbi a gente tem carregado. Então devolvam para nós a alegria desse título da Copa do Brasil. Eu acredito que o São Paulo possa ser campeão e esses caras vão estar focados e a gente vai comemorar sim o título da Copa do Brasil. Mas a cobrança jamais deixará de ter nesse canal. O jogo de ontem deixou pistolaço. Vamos elevar as energias para trazer grande notícia sobre Robert Arboleda, pessoal. Feitos os exames no Equador, não constatou nada e em São Paulo também, mais uma vez não constatado, Arboleda estará à disposição de Dorival Júnior para a final da Copa do Brasil. O próprio Arboleda já postou nas redes sociais dele, estou bem, né? E fica à disposição do Dorival, então,
para a partida de domingo, tá? Existe aí um cuidado, se deixa ele no banco de reserva, se manda para o jogo, porque ele sente algumas dores ainda, né? Só que é o seguinte, gente, aqui já vai a opinião, gostaria de saber o que vocês pensam. Se tiver capacidade aí, tiver com um pouquinho de dor, mas isso não prejudicar movimentos, o Arboleda precisa ir para a partida. Guardar o Arboleda para o Morumbi, eu acho um perigo desnecessário. Se você não tem o Arboleda, para mim, tá? O sistema defensivo do São Paulo, ele perde no mínimo 60% de qualidade. Então você tem um risco de não existir Morumbi para depois. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, tem condição, tá com um pouquinho de dor. Arboleda, viva os anos 90, irmão. Infiltração, bora pro jogo, e aí a gente defende no Maracanã, e aí se der alguma coisa errada, a gente vê o que faz no Morumbi. Primeiro precisa sobreviver ao presente. Pensar no futuro sem resolver o presente é um perigo danado. Até porque, é o óbvio, você acha que o sistema defensivo vai sofrer mais, na teoria, no Maracanã ou no Morumbi? Então precisamos do Arboleda para essa partida. Boa notícia, agora é a opção do Dorival. E eu espero que a opção do Dorival seja por Arboleda, titular absoluto. Grande notícia para o São Paulo. E tem jogador querendo voltar ao tricolor paulista. Souza, ex-volante do São Paulo, jogou também no Grêmio, no Vasco, está deixando o futebol chinês. Ele está contundido, vai se tratar agora no Vasco da Gama, está com 34 anos, deve rescindir o contrato amigavelmente com o time da China e voltar ao futebol brasileiro no ano de 2024. E ele informou ao jornalista Jorge Nicola, a notícia do próprio Nicola, de que vai priorizar o Vasco e, em segundo lugar, o São Paulo, que são dois times que ele gostaria de voltar a jogar. Quero saber a sua opinião, aqui vai a minha. Ô Souza, 34 anos, meu irmão. Vim aqui pro São Paulo trocar sua fralda geriátrica. Não, esses caras... Por que não voltou com 30, cara? Eu acho que é um grande volante. Mas com 34, eu não traria o Souza de jeito nenhum. Ainda vem se tratar de contusão e vem com papo de agora eu quero voltar pro Brasil. Preferiu a China. O São Paulo já quis o Souza. O São Paulo já tentou negociar com o Souza algumas vezes. Foi pra China. Não tô criticando isso. Tem que fazer seu pé de meia, cara. O Souza não foi um Messi, não foi um Cristiano Ronaldo. Precisava ter um grande contrato, resolver vida, resolver família. Mas depois de resolver vida, resolver família, São Paulo, asilo, irmão, não, eu não traria o Souza. Gostaria muito de saber a sua opinião. Jogou muito bem no São Paulo, naquele São Paulo 2 horas, chegou até a ir para a seleção brasileira, mas Souza para mim, eu não traria não. É isso, galera. Link fixado no primeiro comentário é da 1xBet. Aproveite as vantagens e se inscreva lá. Se você quiser conhecer um canal de desenvolvimento pessoal e fé, nós temos sim. Canal Fala Jesus. Vou deixar o card com um dos nossos últimos vídeos lá, vídeos que podem mudar a sua vida ou também de alguém que esteja precisando. Tem vídeos sobre disciplina, sobre vencer vícios, né? Sobre escutar o que tem que ser escutado. Vídeos muito legais por lá. Então cola lá, canal Fala Jesus. Eu espero vocês. Hoje à noite tem um programa aqui ao vivo, Emerson e Léo, a partir das 20 horas. Me despeço desejando que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. Até lá. Tchau, tchau.